Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e a nossa aula hoje tem como tema aí Patrimônio Natural no Acre. Bem, eu quero ler o tema da nossa aula de forma completa aqui com vocês na tela. Ele é um pouquinho extenso, mas eu acredito que vai ser bem esclarecedor na aula de hoje. Então, nosso objeto de conhecimento é patrimônio natural e o turismo sustentável das macro-regiões acreanas, cultura, antropologia e geomorfologia. Só para lembrar vocês, essa aula é lá do primeiro bimestre, na primeira série, certo? Vamos lá então? Bem, eu quero trazer para vocês uma imagem que vai representar muito bem o nosso estado quando falamos aí da questão dos aspectos naturais. Essa imagem, pessoal, é uma imagem belíssima que vem trazendo aí um pouco da nossa floresta, um pouco da nossa riqueza. Então, vamos conhecer um pouquinho do Acre? O estado do Acre, localizado na região norte do Brasil, é inserido na Amazônia Ocidental. Bem, o estado é reconhecido por sua vasta biodiversidade, riqueza cultural e também a sua importância, a sua relevância aí socioambiental. E a imagem, ela vem falando por si só. Aqui nós podemos contemplar a partir da imagem a bela floresta amazônica, com toda a sua exuberância, com toda a sua riqueza, ok? Então o Acre, ele faz aí parte dessa Amazônia, ele faz parte aí, ele tem uma parte dessa riqueza e é um estado, pessoal, como eu já falei anteriormente, que pertence aí à região norte do Brasil. Bem, vamos conhecer um pouco mais então, quando falamos sobre patrimônio natural, quando falamos um pouco aí sobre as características naturais do Acre. Ó, vejam só. Aqui no Acre, nós temos um território, tá? Formado aí majoritariamente, como eu já falei, por florestas tropicais, que no caso aqui nós estamos falando da floresta amazônica. O Acre, ele também tem importantes rios e também tem áreas aí de preservação ambiental que constituem um patrimônio natural e estratégico, principalmente quando falamos do turismo sustentável. Então vejam só, o Acre, com toda a sua biodiversidade, tem áreas na qual nós vamos chamar aí de patrimônio natural, que é um patrimônio inclusive reconhecido e é um patrimônio também estratégico, utilizado aí principalmente para o turismo. E é o que nós vamos discutir a partir de agora. Olha só. Quando a gente fala, por exemplo, desse patrimônio natural voltado para o turismo, a gente precisa entender também um pouquinho aqui da questão da geomorfologia. Como eu quero apresentar aqui para vocês na imagem, a geomorfologia do Acre, quando a gente fala na geomorfologia do Acre, a gente tem que entender que ela é marcada aí por planícies fluviais. Ela também tem a presença de terraços e o que nós chamamos aí de colinas suaves, formadas pela ação de quem? Pela ação dos rios amazônicos e também os seus afluentes. Aqui eu trouxe para vocês os principais. Então, quando falamos dos rios amazônicos e dos principais afluentes, aqui no nosso estado, a gente pode trazer aí como exemplo o Rio Acre, o Rio Purus e também o Rio Juruá. Todos estes rios, eles vão constituir aí uma importante estratégia utilizada principalmente para o turismo sustentável, como eu estava falando no slide anterior. Bom, pessoal, aqui nós temos um pouco aí da exuberância dessa floresta transmitida através da fauna, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Essas feições compõem paisagens de grande beleza cênica e alto valor ecológico. Eu vou inclusive destacar essa palavra, tá? Quando falamos aí do alto valor ecológico, que favorecem o desenvolvimento do turismo de natureza. Mas o que é o turismo de natureza? Quando falamos aí da questão da floresta, quando falamos da geomorfologia, como que podemos trazer isso e
trazer para a questão do turismo, investir nessa questão do turismo para que outras pessoas, sejam de outros estados ou até mesmo sejam de outros países, venham visitar e conhecer um pouco da nossa biodiversidade. Bem, eu trouxe aqui, pessoal, o turismo de natureza. O que inclui o turismo de natureza? O turismo de natureza ele é muito utilizado hoje no Acre. É lógico que temos vários desafios, mas aqui eu trouxe os principais para vocês. Bem, nós temos como turismo de natureza aí o exemplo do ecoturismo, conforme está destacado no texto. O ecoturismo é aquele turismo que utiliza aí de trilhas em florestas, visitas também a unidades de conservação, que no caso do Acre a gente tem como exemplo a Reserva Extrativista Chico Mendes e também o Parque Nacional da Serra do Divisor, que são importantes pontos ecoturistas que são visitados aqui no estado do Acre. E principalmente o Parque Nacional da Serra do Divisor, aliás, o Parque Nacional da Serra do Divisor, que tem ganhado bastante notoriedade nos últimos anos. A gente pode também, quando falamos do turismo de natureza, a gente pode também mencionar o turismo científico. E o que é o turismo científico? É aquele turismo voltado aí para a questão da pesquisa, da biodiversidade e também da geomorfologia amazônica. O que isso quer dizer? O turismo científico são aquelas pessoas que tentam estudar mais profundamente a floresta, as suas formas, a sua geomorfologia, então características mais científicas, conhecer mais o lugar e a partir desse conhecimento desenvolver ali estudos científicos que possam contribuir com aquela região. Ok? A gente também pode citar aqui uma forma de turismo, que é o turismo de aventura. O que é o turismo de aventura? O próprio nome já diz. Aproveitando aí os rios e florestas para atividades controladas, voltadas para o lazer ecológico. Esses ambientes são áreas de alto potencial geoturístico, conforme eu falei anteriormente, pois combinam aspectos geológicos, hidrológicos e também paisagísticos que despertam interesse tanto educativo quanto também científico. Eu quero deixar registrado aqui, pessoal, que para que o ecoturismo aconteça, para que o turismo de aventura aconteça e até mesmo o turismo científico ele venha a se desenvolver, é necessário trabalhar a preservação das nossas florestas, porque é a partir das nossas florestas que essa forma de turismo ela vai se desenvolver. Então, quero deixar registrado aqui a questão de se preservar essa biodiversidade, de se preservar essas riquezas, a fim de que esses ambientes sejam, de certa forma, aí investidos e trabalhados a partir do turismo, esse tipo de turismo, alguns aqui que eu citei ao longo desse slide, certo? Bom, eu trouxe exemplos para vocês. Aqui na imagem 1, nós temos o que nós podemos chamar aí de turismo de aventura. E esse local também acontece muito o turismo científico, tá? Quero deixar registrado aqui. São várias expedições que propõem uma vivência no Parque Nacional da Serra do Divisor. Então, aqui na imagem, nós estamos vendo um grupo de turistas e eles estão contemplando essa paisagem formada aqui nessa região e é bastante visitada justamente com essa questão que eu acabei de discutir para vocês, tá, pessoal? Então, as pessoas procuram essa região, investem, inclusive, em passagens. Muitas pessoas vêm de outros estados, existem turistas até que vêm de fora aí do país conhecer essa região tão rica. Mas quero deixar registrado aqui que para que esse potencial turístico permaneça, precisamos trabalhar a questão da preservação. Então, a imagem 1 é um registro aí de uma forma de turismo, tanto científico como ocorre, e também turismo de aventura, pois existem várias trilhas nas florestas, aliás, entre as suas florestas.
e ocorrem várias expedições aqui, até mesmo a questão da vivência no Parque Nacional da Serra do Divisor, e isso é bem interessante deixar destacado, tá? Se você pensa em visitar essa região tão diferente das demais regiões que a gente conhece, até mesmo aqui das paisagens nas outras cidades, como a própria capital Rio Branco, se diferencia bastante pelo seu aspecto, inclusive geológico, conforme vocês estão vendo na imagem. E é bem interessante, pessoal, falar da preservação dessa região, que é justamente o Parque Nacional da Serra do Divisor. Bom, segunda imagem na tela, nós temos aqui também uma forma de turismo onde muitos turistas procuram o Acre em busca de vivência e também imersão em comunidades indígenas. Só para lembrar, pessoal, essas comunidades indígenas, elas recebem turistas, tanto voltadas aí para estudos científicos, como eu já falei, como também o turismo aí voltado para a questão da vivência, conhecer mais essas tribos indígenas, conviver inclusive com esses indígenas, conhecer um pouco aí da sua religião, das suas danças, das suas músicas. Então é bem interessante, é muito procurado aqui no Acre esse tipo de turismo e eu quero deixar registrado aqui, tá? A questão desse tipo de turismo que busca aí a vivência e imersão em comunidades indígenas. A gente olha para essa imagem e a gente já observa, por exemplo, a questão da presença do turista. Olha só, né? Quando a gente observa, provavelmente quando a gente olha, a gente já consegue identificar uma pessoa que está ali para conhecer aquela vivência através aí do turismo. Bom, imagem 3 na tela, temos aqui o festival, eu não sei se eu vou pronunciar da forma correta, me desculpem, Festival Atiçapuianauá, e é um festival, pessoal, que ele trabalha principalmente aí cânticos, danças e também os rituais que celebram a criação e a natureza. E também é um ritual, pessoal, que tem grande potencial turístico, porque existem pessoas que buscam justamente esse tipo de vivência, conhecer as danças, conhecer os ritmos, conhecer os rituais, os cânticos, entre outros aspectos tão importantes aí da questão da vivência indígena. Agora, outro ponto importante que eu quero deixar registrado aqui. Para que esse turismo aconteça, é necessário, mais uma vez, volto a repetir, tanto a preservação da floresta, quanto a preservação desses locais. E também, pessoal, trabalhar de forma, como que eu posso dizer, trabalhar com essas tribos indígenas justamente para preservar a questão não só do patrimônio natural, mas também o patrimônio cultural, porque como vimos aqui, é um patrimônio também muito forte voltado para o turismo. Bem, a imagem 4, uma das regiões, como que eu posso dizer, uma das mais belas regiões que nós temos aqui no nosso estado. Tenho muita vontade, inclusive, de conhecer esse local. É um local muito visitado, é um local muito mencionado, dado aí pela sua característica. E é o quê? Estamos falando do turismo sustentável no Acre. E esse turismo sustentável, ele busca integrar a preservação ambiental, a valorização cultural e também a geração de renda, porque o turista que vai visitar essas regiões, automaticamente ele vai investir, ele vai trazer dinheiro para o nosso estado. E aqui nós temos uma das mais belas paisagens encontradas no Acre. E nós estamos falando de onde, pessoal? Estamos falando do Rio Croa. Sim, o Rio Croa é um dos destinos mais procurados para o turismo. E eu vou repetir, é um dos locais também que eu tenho bastante vontade de conhecer, seja pela sua exuberância, o formato do rio, a cor da água, a floresta ali que está juntamente com o rio, conforme vocês vão observar na imagem, a floresta, ela meio que faz parte desse rio, vejam só. Então é uma imagem exuberante, é um local também muito bonito, por isso que é um dos destinos mais procurados hoje para o turismo
aqui no nosso estado. Mas, volto a repetir, para a gente vencer a questão do turismo, para a gente poder utilizar ainda mais do nosso poder paisagístico, precisamos fazer o quê? Precisamos trabalhar a preservação ambiental, a valorização cultural e também a geração de renda, principalmente para esses povos que vivem nessas regiões, que são tão requisitadas quando falamos aí de turismo. Bom, aqui eu quero apresentar para vocês o patrimônio natural, que por sua vez vai influenciar o patrimônio cultural. E uma das características do patrimônio cultural é justamente a culinária. Pessoal, escutem só esse áudio aí que vocês estão vendo a partir dessa imagem. Bom, conforme vocês vão ver, a imagem já parou aqui, mas o editor ele vai deixar um pouquinho aí para vocês escutarem e vocês vão conseguir ouvir. Bom, pessoal, isso daqui, conforme vocês vão ver, faz parte da nossa culinária. Peixinho fritando na frigideira e a gente só esperando para jogar a farinha e comer. Então, como eu falei, isso faz parte do nosso patrimônio cultural, que por sua vez é influenciado aí pelo patrimônio natural a partir dos nossos rios. Então, o Acre, ele é um território multiétnico e também multicultural, com influência de povos indígenas, seringueiros e ribeirinhos e também migrantes nordestinos. Essa diversidade cultural e antropológica é parte essencial do patrimônio imaterial do Estado, como é o caso da culinária que vocês estão vendo, e fortalece também o turismo sustentável com base aí comunitária, principalmente quando a gente fala das comunidades ribeirinhas desses povos tradicionais. Então, essa é uma imagem maravilhosa e eu espero muito que vocês tenham contemplado ela e faz parte da nossa vivência, faz parte aí da nossa casa, faz parte de um dia de domingo, quando aquele nosso parente que mora na zona rural traz um peixinho diretamente pescado nos rios e tudo isso, a gente precisa falar que tudo isso precisa ser preservado, não só os aspectos naturais, não só a floresta em si, mas também essa cultura tão rica que tem no nosso estado. Bem, o açaí também é um dos produtos mais simbólicos da Amazônia brasileira, muita gente gosta de açaí, representado aí, o açaí ele representa uma ligação direta entre a natureza, a cultura e também a economia sustentável. No contexto do ecoturismo, o açaí desempenha um papel de destaque como elemento e integra aí o uso responsável dos recursos naturais com a valorização das comunidades tradicionais. Então, volto a repetir, para essa planta ser extraída, para esse fruto ser extraído, é necessário a floresta em pé. Então, é necessário pensar na preservação para a gente poder ter esse produto tão vislumbrado, não só aqui no Acre, mas em vários estados brasileiros e até mesmo fora do país. Bem, por último, pessoal, nós temos os desafios, mas quais são os desafios, professora? Principalmente para a questão aí do turismo, dificuldade de acesso e infraestrutura turística limitada, principalmente em algumas regiões aqui do Acre, necessidade de planejamento territorial participativo, com envolvimento das comunidades locais, conciliação entre conservação ambiental e atividades econômicas, como a exploração madeireira e também o agronegócio, a promoção de rotas ecológicas e culturais integradas, principalmente entre as macro-regiões do nosso estado, que podem aí fortalecer principalmente o turismo sustentável, desde que haja educação ambiental, investimento em logística, principalmente logística verde, que é aquela logística que respeita aí a floresta e também respeito à diversidade sociocultural. Então, essa foi a nossa aula e esses foram os pontos abordados aqui para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto. Quero fazer uma atividade com vocês
e é uma atividade para completar o texto. Então, nós temos algumas lacunas e nós vamos tentar preencher essas lacunas com as palavras corretas. E aí, estão prontos? Vamos lá. Olha o texto, que interessante. O estado, qual estado nós estamos falando aqui ao longo da aula? O estado do Acre. O estado do Acre, a primeira palavra, possui grande diversidade natural e cultural, sendo parte integrante da Amazônia Ocidental, é a nossa segunda palavra. Suas paisagens são formadas por extensas, qual a resposta? Extensas florestas tropicais, é a nossa terceira palavra. Rios caudalosos e áreas protegidas que compõem um importante patrimônio natural. O turismo sustentável busca conciliar a preservação ambiental com o respeito à diversidade cultural e a geração de renda local. Essa forma de turismo valoriza a floresta, reconhecendo os saberes e práticas de quem? Dos povos tradicionais, é a nossa quarta palavra. Para que o turismo sustentável se consolide no Acre, é necessário investir em, última palavra, infraestrutura, planejamento participativo e, principalmente, educação ambiental. Então, texto completo aqui na tela. Acredito que vocês acertaram aí de casa. É um texto que, por si só, já resume um pouco aí da nossa aula. Então, essas são as palavras que compõem, que completam aí de forma correta o texto. Bem, a gente já falou bastante, mas eu quero ainda registrar o resumo da nossa aula de hoje. Falamos aí sobre as riquezas presentes no nosso estado, a questão do Acre, a sua riqueza natural, diversidade cultural e também essa relevância antropológica que tem um potencial singular para se consolidar como um destino de turismo sustentável na Amazônia Ocidental. O equilíbrio entre a preservação ambiental, valorização cultural e inclusão social é o caminho para garantir que o patrimônio natural e humano das macro-regiões acreanas seja mantido e compartilhado de forma responsável com as futuras gerações. Então, essa foi a aula de hoje. Aqui são as nossas referências, vocês vão observar na tela, todas as imagens que utilizamos aqui na nossa aula foram da Agência de Notícias do Acre, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, aguardo vocês na nossa próxima aula e até mais.